boa noite. Começando o E aí Me Conta. No programa de hoje vamos falar sobre imagem. A imagem é uma ferramenta poderosa aí de comunicação. Ela pode refletir a nossa personalidade, a nossa crença, os nossos valores. E em épocas de rede social, a forma como nos apresentamos ao mundo mudou e podemos criar aí imagens e compartilhar com os outros. Mas o que acontece quando a realidade ela não condiz com aquela imagem perfeita? Neste podcast, então, vamos refletir sobre isso, até que ponto é saudável, como podemos trabalhar com a nossa imagem a nosso favor. Muita coisa para falar aí, Sil Moreira. Andréia, que assunto super importante, Não é? principalmente nos dias de hoje, o quanto a gente está exposto e tudo mais. Então, é muito interessante a gente conversar com alguém que possa nos mostrar o caminho certo, porque a gente está exposto, a gente não sabe o que a nossa imagem está falando, se ela está de acordo com o que a gente quer passar para o outro. Com o nosso discurso também, né? Exatamente, exatamente. E para isso, com certeza, temos convidadas maravilhosas. Que vão ajudar muito, mas antes, eu acho que a gente pode falar dos nossos patrocinadores. Com certeza. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização para clientes até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, que visa ser ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Por falar nisso. Falando nisso, né, André, você está vendo essa coleção aqui, nova? Ó, eu acho que esse aí está de acordo com a sua imagem, hein? Menina, poderosa. Eu vi um desse em vermelho e em aquela cor moca mousse, que é tendência aí. Ah, esse aí ficou maravilhoso. A gente vai falar sobre isso, né? Porque o óculos reflete muito, fala muito sobre a nossa imagem. Com certeza. A cor, o formato, tudo de acordo com que imagem você quer passar. Ele traz um mistério, ele esconde alguma coisa. Eu estou com esse aqui novíssimo, ó, da coleção nova. Amei, lindo. Depois vamos perguntar para nossa especialista que imagem eu estou passando com esse óculos. Boa, né? Boa, gostei. Boa, porque eu estou querendo saber. Misteriosa aí com esse óculos. Maravilhosa, né? E quem são os convidados, André? E assim, dá uma roupa com esses óculos, o pessoal com certeza, gente, maravilhosos. Glasses.Sil Moreira. Vai lá no nosso Instagram e confere que a coleção está lindíssima. É verdade, aproveita. E claro, temos convidadas incríveis aqui que tenho o maior prazer em receber e que vão contribuir muito com esse assunto, com certeza. A consultora de imagem, Ali Benites, e também a psicóloga Marina Bart. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, falando sobre imagem e psicologia, né? Isso aí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês também. Obrigada. Até pra gente saber esse link, né, entre a imagem e a psicologia. Porque não é só a imagem, né? Tem tudo algo aí por trás da nossa imagem, o que a gente quer passar. E muito mais além disso, né? Eu acredito. Eu também acredito nisso. Já vamos começar, então, falando para as nossas convidadas. Eu acho que, ouvindo delas, o que significa imagem, né? Para cada uma, assim, de vocês. Eu acho que a Ali tem algo muito forte relacionado a isso, porque trabalha com imagens, com as imagens das pessoas, né? As pessoas buscam a Ali justamente por uma mudança nessas imagens, eu digo a imagem, né? Na imagem própria. Bom, a imagem, nós temos a autoimagem, que é como nós nos enxergamos, como somos, como o que a gente imagina que somos, né? É um outro ponto. E como as pessoas nos veem. O meu trabalho daí com a imagem, ele inicia buscando quem é essa pessoa, o que falta para ela, quais são as necessidades dela, e onde ela quer chegar, o que ela quer representar. Nunca é um copia e cola, sempre é diferente para todo mundo, porque é necessário buscar a essência dessa pessoa dentro da imagem que ela deseja projetar. A imagem ela é muito importante porque ela pode abrir portas, pode fechar portas, e a gente muitas vezes não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? Aquela máxima. Então, a imagem, ela tem muitos significados e a gente tem que buscar desses 3 uma só,
Então, é personalização. A imagem, ela deve ser sempre personalizada, nunca é um copia e cola. Perfeito. Marina, o quanto reflete realmente da nossa personalidade, a Isso, eu ia usar imagem. essa palavra, né? Personalidade, de fato, né? Cada um vai ter a sua imagem, mas o quanto a imagem também reflete coisas que estão dentro da gente, né? Então, a forma como eu me visto, como eu me comporto, porque a imagem não é só aparência, né? O nosso comportamento, nossas expressões faciais, como a gente, né? Enfim, se porta em certas situações, né? Então, tudo isso reflete quem a gente é por dentro. E, às vezes, também até uma forma de autocuidado. A forma como eu tô me vestindo, né? Como eu tô, enfim, cuidando ou não do meu cabelo, né? Então, tudo isso reflete também como a gente se sente com a gente mesma, assim, né? Então, acho que tem tudo a ver, né? Com é uma forma de comunicação, como você comentaram no início, né? Como a gente se comunica, né? Com os outros e também com a gente mesma, assim, né? Porque a gente tem, né? A imagem que a gente vê ali no espelho, né? A imagem que a gente posta nas redes sociais, né? Quando a gente se vê, às vezes, numa foto, a gente se vê completamente diferente, às vezes, né? É verdade. Porque são perspectivas diferentes, né? Então, também entendo que a imagem, ela pode se mostrar de formas diferentes. Ainda a mesma imagem, dependendo do ângulo que a gente tá, a gente vê de forma diferente, assim, né? É verdade. Até falando em comunicação, né? Há pouco tempo eu fiz um curso de comunicação, né? Sobre comunicação. E a Ali foi uma das professoras ali do curso também, que teve aula ali no curso. Justamente por isso, porque a ligação da comunicação com a imagem, ela é indissociável, né? Então as pessoas buscam, eu quero fazer um curso para conseguir me comunicar, para aprender a me comunicar. Mas essa pessoa, antes mesmo de chegar nesse curso, ela já está comunicando. Ela já está comunicando através da imagem dela muito. Então, a Ali veio justamente com esse viés para falar o quanto essa imagem comunica, né? O quanto o batom que eu escolho, a cor da roupa que eu estou vestindo, enfim, o meu cabelo, o conjunto todo, ele fala muito sobre mim, né? E falando sobre isso, eu acho assim que um case muito interessante é a própria Sil. A Sil é uma pessoa que ela chega nos lugares e as pessoas sempre acham que já conhecem ela. As pessoas, porque ela passa uma autoridade com a imagem dela de uma pessoa que está conectada com a moda, de uma pessoa que, né, ela comunica muito através da imagem dela. Muito. Então as pessoas acabam tendo ela como referência, mesmo sem saber quem ela propriamente é naquele espaço. É ou não é? Isso vem acontecendo ultimamente, né? Realmente a gente vem notando isso. E eu acredito que é isso mesmo, porque quando tu começa a buscar melhorar a tua imagem, querer passar isso, mesmo que, né, que aos pouquinhos, aí tu vai percebendo como realmente funciona. Porque você vai trabalhando tua imagem para isso, né, para comunicar. E aí você realmente, né, nesses momentos que você realmente percebe o quanto isso funciona. O quanto comunica mesmo, só a tua imagem, né? Você não tá nem falando nada, só tá ali, mas a tua imagem propriamente ali, né? Como você tá vestida, né? Como você tá se comportando, como isso realmente passa pro outro, essa comunicação. É incrível. A Sil, falando, né, pegando o gancho aí, a Sil, ela tem isso do feminino e dá pra ver que a imagem dela é uma imagem exclusiva. Tu vê que a cor do cabelo da Sil, tu não encontra essa cor de cabelo saindo pela rua, né? É uma cor personalizada pra ela. E eu não consigo ver a Sil morena ou a Sil super loira, um loiro super claríssimo, assim. E ela tem pele pra isso, e ela tem essa coisa do único. Ela traz o feminino, ela traz o autocuidado, ela traz o cuidado com a saúde, ela traz a vaidade da mulher, o alto astral. Então, quando a gente assiste a Sil, quando a gente olha, ela já transpira isso, porque ela faz isso com ela mesma. Então, não é fictício. Então, as pessoas, quando olham, já sentem isso. Já conseguem, né, sentir a Sil antes mesmo dela falar, será que eu já conheço? Se identificam. Muitas porque gostariam e precisam daquilo, e outras porque são iguais. A gente acaba atraindo. Marina, e quando a pessoa ela não reconhece ou não se conhece o suficiente, né? Não tem essa questão do autoconhecimento ou e que ela quer passar uma imagem, o quanto isso pode ser prejudicial aí, porque ela acaba não sustentando isso, provavelmente as pessoas vão entender, ou acaba sendo, talvez, né, queria saber de ti, uma agressão para ela mesma. Eu tenho que passar algo que eu não sou, eu tenho que ir em busca de algo que não tem a ver comigo,
né? Sim. E se torna algo realmente agressivo. Sim, e acho que é uma questão também de descompasso com as próprias questões sociais que a gente tem, né? Então, ao mesmo tempo que é difícil a gente se entender, porque a gente também passa por diferentes fases da vida, a nossa imagem muda ao longo da vida, o nosso estilo muda, né? E a gente se dá conta que a gente tá mudando e que, bom, se há anos atrás eu gostava de tal coisa e agora gosto de outra coisa, não quer dizer que seja um certo e um errado, né? Mas a gente muda, a gente amadurece. Então, acho que tem todo esse nosso autoconhecimento de entender que, bom, a gente cresce, a gente, né, desempenha diferentes papéis também na sociedade, seja no trabalho, enfim, as nossas relações pessoais, estamos circulando por diferentes espaços e é isso, a gente conseguir entender onde que a gente tá, o que que a gente quer passar e também a questão do que as pressões sociais, vamos colocar assim, às vezes nos colocam, né, de que a gente tem que estar de uma forma, se portar de uma certa forma em tal situação, né, e acho que talvez a confusão venha da gente conseguir equilibrar tudo isso, da gente ter muito claro pra gente, né, o que que a gente gosta, como que a gente se sente bem, porque eu acho que mais, né, do a gente mostrar algo, né, falando da Silvia, é como a gente se sente. Se ela se sente bem com ela mesma, ela vai transparecer essa segurança também, né? Então, como que a gente se sente confortável, como que a gente se sente bem, né? Então, penso que sim, pode ser, né, uma questão pra gente pensar, refletir o quanto que isso vai estar alinhado com o que a gente tem dentro da gente e quanto isso pode mudar, sim, né? E a gente encontrar uma forma de se sentir bem, mesmo mudando, assim, né? Sim, eu acho que esse é o mais importante, sabe? A pessoa se sentir bem como ela estiver. Porque eu acho que quando é isso, é justamente assim, a gente passa aquela segurança, porque eu acho que a pior coisa é você estar de uma maneira que você não está bem. Por fora tá ali, né? Tipo, estou tentando passar isso, mas isso vem, né, de dentro. Então aparece essa insegurança, né? Eu vejo isso é assim. terrível. É terrível. Eu já me vesti de né, de uma forma que eu não me senti bem, tu fica o tempo todo não, né? Ai, não tô de acordo. E querendo ou não, eu tá acredito errado. que a gente até comunica isso, porque dá de Sem perceber. dúvida, É igual outro dia alguém me falou assim: eu não gosto de salto alto. E aí eu não me sinto elegante, porque isso não tem nada a ver o salto alto, né? É claro que a gente tem isso, o salto alto, né? Tem Que elegante, daí vem da tudo questão mais. social, né? Que um dia se falou que o salto alto é a única coisa elegante. Exato, e não é, né? A gente tem outras formas. E você pode estar elegante usando um tênis. Não, e você pode não estar elegante usando salto. Exato. Sabe caminhar com aquele salto. Não tem a ver Exato, com fica aquilo. com dor, né? Fica tá com dor no pé. E aí... Exatamente, né? Com dores, fica desconfortável, como a Andrea falou, às vezes nem sabe ainda andar com o salto e coloca ainda de uma forma, né, errada, ali, torta, fica mais deselegante do que se estivesse com tênis. Então, eu acho que hoje, principalmente, né, nos nossos tempos, assim, já não tem mais isso de, preciso usar um salto, preciso Aqueles usar tal padrões, coisa, né, aquele que padrão, assim, acho que graças a Deus não existe mais isso. Porque quem gosta de tênis, que use o tênis, né? E aí, claro que a gente tem as profissionais pra gente buscar de saber como usar. Mas dá pra usar tudo que quiser, eu acredito. Eu penso muito assim. Acho que a gente tem que se sentir bem como estiver se vestindo, como estiver o cabelo, como gostar. Isso vai passar pro outro, comunicar que você tá bem, porque senão vai ser ao contrário. E aí você pode estar com melhor roupa, com melhor calçado, que não vai passar a imagem que você quer passar. Em épocas de redes sociais, né, como a gente estava falando ali no início, como eu citei, essa questão da imagem, ela tem pesado muito e acredito que interferido em muitas cabecinhas por aí, hein, Marina? Como é difícil, né? Essa questão do comparativo, tem pessoas que acabam se comparando muito, querendo assumir algo que não são, em função do que vem no outro, do recorte que vem do outro, né? Não, acho que esse é um ponto. Acho que aqui a gente tem um prato muito cheio, assim, pra lá das redes sociais. Porque é isso, as redes sociais são um recorte. E a gente vai colocar ali o que a gente acha bonito, o que a gente acha legal, né? Às vezes a gente passa uma imagem que tá tudo perfeito, que tá tudo legal, né? Que a vida é aquela pessoa maravilhosa, né? E o quanto a gente tá colocando ali um recorte, mas o quanto isso influencia outras pessoas também, né? Sem nem entrar na questão de filtro, de edição de imagem, né? E tudo que já está bastante em voga, assim, né? Mas do quanto a gente coloca ali, a gente muda depois isso, né? A gente mexe com essa realidade. A gente coloca um recorte da realidade e ainda mexe nesse recorte. Exato. Assim, né? Tira 20 fotos pra uma sair legal e daí coloca aquela. Daí quem olhou acha que dá, né? Exatamente. Quando vai tirar a sua foto, diz, mas nunca saiu bem. Mas a outra pessoa também tirou 20. Exatamente. E também tem aquela coisa, né? Quando a gente faz com a câmera frontal e com a câmera traseira, também muda. Muda completamente. Exato. E tu olha e não sou eu essa aqui, não. É tu.
Também é tu. Sim, Uma também outra é. perspectiva, né? É uma outra o modo, perspectiva. é tanta coisa, né? É a luz, né? Se você tá... Ai, gente, eu amo bater foto na frente da minha penteadeira, Que tem uma luz boa. que tem 56 lampadazinhas, assim. É uma luz tão forte. Gente, a foto fica linda, parece que tá de filtro. Mas é a luz. Agora, se vai tirar em outro lugar, já vai mudar totalmente. E aí, realmente, tu coloca na rede social, a pessoa, nossa, como que fica bonita, né? Por que que não fica? Não, gente, é a luz, é o ângulo. A gente vê tanto isso do ângulo também, né? Das pessoas que têm, às vezes, um complexo com o corpo. Ah, mas Exatamente. aquele corpo é perfeito. Às vezes é o ângulo da foto. Uhum. E tem tudo isso, né? E é como dizer, é um recortezinho. E a gente fica se comparando. E aí, às vezes, se frustrando porque não é igual. E Querendo buscar e aquilo, querendo né? buscar algo que não existe. E principalmente para as pessoas mais jovens, né? Para os adolescentes de hoje em dia, né? Enfim, tem toda aquela questão de celular, né? Conexão ali com as redes sociais. Porque se pra gente é difícil, que tem uma maturidade, né? Que consegue hoje fazer essas reflexões e ponderar, bom, eu sei que isso aqui é só um recorte. E ainda assim a gente fica, eu se comparando. Para os adolescentes ainda é mais difícil, assim, né? Então, acho que também tem esse cuidado, né? Acho que é uma responsabilidade. Acho que o que a gente coloca na rede social é uma responsabilidade, assim, nossa, né? O que a gente está comunicando. Eu queria perguntar se existe uma possibilidade disso tudo também fazer a questão inversa, assim, a gente se conhecer mais através dessas lentes, né? A gente se olhar mais, entender mais sobre a nossa voz, sobre os nossos ângulos, que talvez a gente nunca parou para olhar, né? É possível isso que a gente tem esse viés positivo aí, ou ele não necessariamente Claro, acho que existe? também muito depende da forma como a gente tá olhando, assim, né? Então, uma coisa que me vem muito na cabeça é quando a gente olha, às vezes, uma foto antiga nossa. Tipo, como assim? Eu me achava tão feia, eu me achava uma pessoa super, né? Fora do peso, aí eu olho pra foto Isso. antiga e falei, nossa, eu tava ótima, É bem isso. né? Aí a gente se vê porque a gente tá numa outra perspectiva, né? E quanta coisa a gente deixou de fazer porque não se aceitava. Exatamente. E tinha uma visão distorcida. E hoje Exatamente. vem o arrependimento. Exato. Mas acho que sim, acho que quando a gente tem maturidade, a gente consegue olhar, né, de uma outra forma, assim, né? E ver, é isso, do ângulo, né? Como que eu me sinto, né, melhor. E às vezes, até quando a gente sai numa foto que não é a gente que, sei lá, uma foto de grupo, né? Que, tipo, não é a gente que tá posando ali, né, sozinha. E às vezes a gente vai percebendo, sim, acho que a gente pode tirar pontos positivos também, né? Mas a gente tem que estar aberto pra isso, assim, né? Mas e tem muitos pontos negativos também, acredito, eu não vejo por um lado positivo isso, mas enfim, quem sou eu? A gente está abrindo aqui para debate, para discussão, que são pessoas que acabam se espelhando em outras, e eu acho que isso é questão da própria identidade, né? Como a gente vai ver num exemplo aqui, né, se o que trouxemos. Sim, hoje a gente vê muito isso, né? Porque os rostos ficando parecidos, porque todo mundo quer aquele rosto bem desenhado, padronizado, quadradinho, ou aquele bocão. E aí, justamente se comparando, eu quero igual do fulano, né? Que às vezes vê na rede social, que é algum famoso ou não. E aí vai tentar ficar igual. E aí acaba exagerando. Eu acredito que tenha, elas que são especialistas provavelmente vão nos dizer que aí tem algum problema de imagem, porque eu acho que a pessoa vai fazendo, mas ela não enxerga que tá ficando distorcido. Conta, né? Mas vamos pegar esses exemplos, então, pedir até para o Tony colocar aqui, para a gente ver. Por exemplo, essa moça, ela é da Bulgária, ela tem 22 anos e gastou aproximadamente $10.000 para ter os maiores lábios do mundo. Então, eis ela com os maiores lábios do mundo. Estou até sem palavras, assim. É uma questão de saúde até, né? Exato, eu ia falar É exatamente mais isso, do uma que saúde. imagem. E ver ele 22 anos, né? 22 anos é muito jovem. Nosso rosto, nosso corpo muda muito ainda, né? Quando a gente tem recém 22 anos, né? Então, que tipo de pressão que essa menina tava, né? Exposta pra se colocar numa situação dessas que, como, né? A gente tá comentando uma questão de saúde, assim, né? Como que chega nesse ponto, Como assim, que até né? os médicos, enfim, Exatamente. profissionais fazem E isso? observem ali a foto dela do antes, né? O terço inferior dela, ali a parte da boca, ele era bem pequeno, não era muito percebido. Era mais a parte dos olhos que é a da expressão, que é da afetividade, a zona da afetividade. E aí, quando ela faz a alteração, o que salta aos olhos é a destaca. comunicação. E aí a pergunta é, ela está a fim de se comunicar? Ela precisa se comunicar? O que essa pessoa quer comunicar ao mundo?
Porque ela mexeu na região da comunicação. E ela E nem aí? parece a mesma pessoa, sinceramente. Não, é outra pessoa. O nariz sumiu, os olhos ficaram pequenos, E pra né? tu ver, claro que uma questão é a nossa autoestima, como a gente né, gosta ou não da gente, mas se a gente olha a foto do antes, Perfeita, né? não tem Ótimo. nada, Aham. né? Uma coisa, eu não gostar, né? Enfim, eu acho. Mas assim, onde que ela, né, se colocou pra achar que, né, a aparência dela não era bonita, né? Ou enfim, Sim. legal, agradável, porque de fato não. Pois é, nossa. E temos outro caso. Tem outro caso? Sil, Influenciador que é esse digital. influenciador que ele já gastou aproximadamente, né, 100 mil reais pra ficar igual o Cauã Raymond. É isso, a Gente. comparação, né? Gente, É. olha, e olhem isso, é assustador. É, Nossa, meu Deus. é assustador. É assustador mesmo, porque ele Olha mudou isso. totalmente. E ele está muito parecido Muito. com o Cauã. Ele conseguiu Muito parecido mesmo. ficar parecido. Não é? Aham. E tá mais parecido com o Cauã Com que o o próprio. próprio Cauã. Que louco. Olha, que loucura. É, né? Que loucura a gente pensar que as pessoas. E que a tecnologia consegue isso, os recursos conseguem aproximar isso, né? E aproximar as pessoas desses ideais aí, mas. Aí tem problemas de aceitação também, de autoaceitação. Sim, sim. Se a pessoa não consegue se aceitar como ela é e ver, né, no outro, idealiza, né, algo e busca, né, essa comparação, enfim, acredito que não, a pessoa não se aceita, assim, né, não só não tem uma boa autoestima, mas não se aceita. Porque eu acho que é diferente de, eu, né, quero melhorar alguma coisa em mim. Uhum. Porque a gente sempre quer melhorar alguma coisa, né? A gente Sim. nunca tá totalmente feliz com tudo. Sim. Melhorar um pouquinho às vezes a boca, né? A idade vem chegando, quer melhorar alguma coisa. Mas é Sim. bem diferente do que querer ficar igualzinho outra pessoa. Ser outra pessoa, né? Ter a vida de. Parece que tem a vida de outra pessoa. E temos vários exemplos, Ken, humano, e, né, outras tantas pessoas que acabam fazendo, assim, distorcendo totalmente. a E imagem. eu acho que é enfim, uma ingenuidade também a gente cair nisso de fazer, né, muitas, né, modificações no rosto, porque o nosso rosto vai mudar, a gente vai envelhecer, né, então a gente vai ficar constantemente buscando algo e não vai estar entendendo também a própria questão de ciclo da vida, né, de que a gente, sim, a nossa pele vai mudar, né, nossas expressões, enfim, mudam, e o quanto isso não nos causa também uma dependência desses procedimentos, assim, né, ao longo da vida, né. Sim. Então, acho que tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio. Acho que a grande questão é estar consciente do porquê que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo que todo mundo tá fazendo, né? Ou eu tô vendo porque, de fato, isso me incomoda, né? Acho que é uma situação algo que, de fato, sempre me incomodou, enfim. Ou eu tô fazendo isso porque em algum momento me falaram de alguma forma que, né, tem que ser assim. Então, acho que a gente tem que estar consciente do porquê que a gente tá fazendo isso, assim, né? Então, É, e importante. é bom lembrar que qualquer alteração que a gente faça no rosto muda o senso de identidade, né? Também. Com Muda certeza. completamente o senso de identidade. Então, é percebido por todos. Diferente de mudar lá no pé, lá no bumbum, que, né? Não tá Tão ali evidente, na cara, né? não tá E, tão exposto. e sabe que eu acho que até a Marina falando da questão do envelhecer, né? Acho que isso é um tema que a gente tem que trazer aqui, né? Assim, muito Acho pra que a gente tem que ter um discutir pra falar só isso. desse tema, É. porque Exato. O quanto isso pode e nos afeta, né? O quanto a sociedade ainda é cruel em relação ao envelhecimento. E o quanto a gente talvez não tenha limites aí para tentar controlar, para tentar frear isso, a né? gente vê, né, André, muito nas redes sociais sobre isso, né? Daquelas pessoas que não aceitam o envelhecimento e aí ficam fazendo tanto procedimento pra tentar retardar cada vez mais. E aí vai ficando, né, até com alguma deformidade, assim, porque não adianta, né? Como eu disse, a gente pode melhorar, mas a gente não tem como evitar o envelhecimento. O Exato. excesso nunca é bom, né? Sim. O excesso. Ali, nunca é bom. e já chegaram a te procurar em relação a isso? Eu quero talvez me vestir como mais jovem, ou eu não quero, sim, isso né? O que já teve alguma coisa em relação a isso? Assim, um Isso caso assim? sim, e já aconteceu também um caso semelhante ao que tu falou, mas assim, a pessoa se aposentou, trabalhou mais de 30 anos numa mesma função, se vestiu de uma forma muito rígida, porque o emprego e Exigia. o cargo exigiam, né? Uhum. E aí ela achou que ela fosse curtir
a liberdade lá da aposentadoria e surgiu uma nova proposta de trabalho, mas aí trabalhando no privado, com escritório, aí ela me procurou, porque ela tinha colocado fora todas as roupas. Meu Mas esse caso, ele é muito legal, Tipo, porque peguei ranço, não quero mais. ela ficou só com tênis e roupas confortáveis, assim. E ela, durante 3 meses, curtiu muito. Mas o que aconteceu? Foi que surgiu essa proposta que brilhou, deu vida nova a ela. E ela falou, vou aceitar, vou entrar nessa sociedade. E ela sempre usava preto, muito preto. Todo mundo falava, ai, mesmo tu não estando mais nesse cargo, tu ainda continua de preto. E a gente fez a cartela dela. E o preto está na cartela dela. E ela leva com muita elegância e leveza. O preto nela fica maravilhoso. E ela amou tanto que ela falou, a minha filha tem que passar por essa experiência. E ela deu de presente pra filha, de Dia das Mães. E meses depois, a neta, ela falou, a minha neta quer fazer. Neta de 14 anos foi fazer. E a gente acha que uma menina de 14 anos não tem nada, né, pra mexer. Mas ela tinha ali algumas coisas que deu muito certo. E ela amou. E desde os 14 anos já fazendo compras assertivas e uma menina super consciente. Então ela já saiu na frente aí de muitas. Porque nada é colocado que não seja pra pessoa, né? Mas aí ela já tem aquele compromisso de durabilidade, de consciência na hora da compra, se vestir com intenção. Bem diferente, né? Pegando esse gancho do falar, né, que ela voltou a trabalhar, enfim. O quanto a imagem atrapalha ou de forma positiva faz com que a gente consiga uma vaga, um trabalho. Eu acredito que isso influencia muito, né? Muito. A imagem que você tá... Como tá vestida, como tá se comportando. Parece que não, né? Mas influencia tanto, porque imagina, quando a gente fazia faculdade e era lá mais novo, a gente não se vestia como se veste agora. Teus pensamentos eram outros, né? Então não faz muito sentido um estudante, depois de formado, ele é profissional, continuar se vestindo como um estudante. Porque dentro da empresa, o que passa, né? Passa, ele está aprendendo. Ele não merece, é o senso de merecimento. Porque a imagem dele ainda passa, por exemplo, uma imagem de estou aprendendo e não já sou profissional e estou aqui para exercer a função. Até essa pessoa ser reconhecida e ser vista, ela tem que trabalhar muito, muito mais do que quem já faz um pequeno ajuste ali, uma adequação, né? Sim, a pessoa que já consegue ter uma noção disso, dessa imagem, vai ter muito mais credibilidade do que uma outra. Quando A outra que não tem, no caso. Pensa também, né, em questão de recrutamento e seleção, por exemplo, na psicologia, né? Isso é algo que a gente, sim, vai olhar, né? Porque então também isso é relacionado com a importância que a pessoa está dando para aquele momento. Tipo, a pessoa se preocupou com aquele momento, né? Ela se organizou, ela veio com uma roupa que tá limpa, não tem a ver com moda, né? Com, não tá vestindo uma coisa. Mas, sim, o quanto a pessoa tá tendo esse autocuidado, né? Disso, do quanto ela tá apresentada, assim, para uma situação, para esse recorte, né? Profissional, digamos assim, né? Mas entendo que isso tem a ver com a importância que ela dá para aquele momento. Né? Então, eu tô sendo, né? Tô num processo seletivo, enfim, eu preciso me portar, ter um comportamento, também imagem não é só o físico, né? Mas um comportamento, né, adequado para aquela situação. E eu acho que é sobre isso também, né? O quanto que ela entende que aquele momento é importante, se dedica, acho que é uma responsabilidade também, né? Imagina, se ela, no recrutamento ela não se importou, imagina no decorrer do trabalho, né? Exatamente. E a falta de cuidado ou também os excessos, um decote maior, né? Mostrando muito corpo, também não sugere algo, no geral, não passa. Para muitos cargos, não. Exato. Não São né? momentos, situações, assim, né? E de fato. E não tem a ver com moda, tem a ver com adequação mesmo. Exato, exatamente. É porque a gente escuta muito, mas é que roupa não tem nada a ver, né? Se tá usando decote ou não, roupa curta. Mas tem, né, gente? Dependendo do teu cargo dentro de uma empresa, o respeito, exemplo, se você tem um cargo de liderança, um cargo, né, de gerência, enfim, se você não estiver adequado, eu acho que as pessoas não têm o mesmo de respeitar profissionalmente, eu digo. Acho que tem a mesma visão. Exato, tem ambientes para tudo, né? Na praia tu vai de biquíni, dentro de uma empresa não pode, né? Então, acho que tem ambientes para tudo e a gente tem que se adequar a eles, eu acho fato, né? Não é questão de
preconceito. Exatamente, não é relação. essa a questão, é realmente, como você disse, a ocasião, né, para se usar cada coisa. É isso mesmo. Eu quero entrar em outra também seada, assim, que a gente hoje vê muito, já falando de redes sociais, né? Pessoas que vendem uma imagem que elas não são e elas estão ganhando fortunas na internet em decorrência disso. Então, por exemplo, eu sou um mentor de sucesso para tua vida. Olha como eu sou bem-sucedido. Aí ele vai lá para Dubai, ele tira fotos em barcos, em iates, ele tem o carrão, compra o carrão, só que a conta não tá paga, né? Aquilo não é a realidade dele. Então ele faz um antes e depois, olha como vestia, olha como eu me visto hoje. Então, mas tudo aquilo ali é realmente criado, né? Porque na realidade aquilo não existe. Por trás daquilo, aquilo não é verdade. Então, até que ponto essa construção também que vende, porque as pessoas compram, né? Se ele conseguiu conquistar, eu também vou. Então, eu vou pagar para ele me ensinar como ele fez. Até que ponto isso também interfere na nossa vida, né? Até que ponto a gente pode comprar a imagem do outro como se fosse algo relacionado ao sucesso, a ser bem-sucedido. Muita gente aluga, né? Casa ali para fazer a filmagem, nem o carro também não é. Exato. Aluga casa, aluga carro, faz os takes ali que Isso. quer. E vende muito mais do que quem é competente. Então, infelizmente, a imagem vende antes da competência. Infelizmente, porque até o outro que não faz tudo isso provar que é mais competente, esse outro já ganhou todo o isso aí. mercado. isso aí. Realmente, a Marina pode nos ajudar. Não, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso. Tudo que é muito perfeito, muito fácil, muito legal, não deve ser real, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir com tanta naturalidade, assim, né? Até aquelas, né, que tem, te ajuda a conquistar tanto, né, em tão pouco tempo, trabalhe de casa, lucrando tanto em Colocando tantos dias. A gente tem que desconfiar quando é algo muito legal, assim, né? E que as pessoas conseguem de uma forma muito fácil. Então, eu sempre, né, penso que a gente tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Mas isso tá tão enquadradinho, tão bonitinho. Será que é assim mesmo, né? Então, acho que a gente sempre tem que ter esse olhar crítico também, né? E que aquela imagem não é tudo, né? Não é só a imagem que importa também, né? Exatamente. Que a imagem pode ser criada, né? É uma imagem completamente criada. Não que a pessoa talvez até seja competente, mas o que vende é primeiro... É isso que ela conquistou, que não é dela, que ela não conquistou nada, né? Que coisa. E é só para vender. Mas quem conhece, quem tá mais perto, é uma coisa que vai muito do boca a boca. Porque daí tem gente falando, não, a fulana lá que tá vendendo mentoria, ela alugou para filmar, daí chegou num carrão, numa mansão, e não é dela, é só para filmar. Então isso, para quem... O boca a boca corre, né? Mas até chegar... a pessoa já vendeu muito. A imagem, infelizmente, nesse sentido, ela chega na frente, né? É necessário averiguar, né? Quem é essa pessoa, o que ela fazia, quem que já fez mentoria com ela, né? É bem importante. Para não cair nos fakes. A imagem fakes. Vamos cuidar com os fakes. Principalmente como ela falou, né? Quando é muito fácil, desconfia. Tem alguma coisa errada, gente. Não pode ser tão fácil assim. Até em relação a isso. E o que vocês acham dos filtros do Instagram que disseram que iam sumir? Não sumiram, né? Continua. Continua. E eu continuo usando. Aquele brilhinho, aquele glow. Acho que saíram os que não foram criados pelo Instagram. Acho que os que são do Instagram mesmo, acho que não tiveram. Entendi. Mas eles fizeram um bicho, né? E isso deu engajamento para eles, melhorou para eles. Porque todo mundo correu, muita gente ganhou com isso, né? Exato. Porque daí as pessoas já Sempre foram se alguém preparando ganha, para não ter filtro e aquela ansiedade, imagina. Isso gerou ansiedade para muita gente. Essa que é a questão. Porque até conheço uma pessoa, né, que não é tão distante, não, próxima até, que ela não faz, mas o uso do filtro dela não é esse uso que a gente tá falando deixar uma pele, mas esse, né? Ela realmente, ela usa um filtro que muda, que afina o nariz, que aumenta a boca, que né? Então não é ela naquela imagem ali. E ela estava sofrendo com essa ideia de filtro. Porque ela colocava, e agora que os filtros vão mudar, né? Ela se preocupava muito com isso. Porque eu acho que ela já acreditou que aquela imagem que ela passa é ela.
que ela não consegue mais se ver sem aquela imagem que ela, né, tá transmitindo. Eu acho que isso é bem complicado. Isso. Porque é diferente de um filtro que você faz pra melhorar a pele, que às vezes tá num lugar que não tá bom a Às vezes luz, corrigir né? cor. Eu também já usei, às vezes uso. Principalmente pra corrigir a textura de pele, né? Aquele lugar que aparece a texturazinha de quer ficar com a pele mais lisa. Mas aí não muda teus traços, né? Às vezes até o ângulo que tu tá muda a cor real. E daí tu Isso. quer procurar uma cor mais real de como tu estás, né? Eu acho que assim é bem saudável. Mas eu acho que daí, quando muda a fisionomia da pessoa, o tamanho da bochecha, o nariz, Exato. A cor do olho. a cor do olho, a cor coisa do que olho é não muito consegue Exato. mudar, né? Inclusive, até acho que já existem, né? Como mudar, mas algo super agressivo, invasivo, né? Então, é isso. Tudo que a gente pode mudar com muita facilidade não é saudável, né? Então, o que a gente coloca ali no filtro, e acho que tem muito essa questão de distorcer daí, né? Tá, mas... E aí, se eu não tiver naquele filtro, quem sou eu? Né? O que eu vou mostrar para as pessoas se não for a partir do filtro? Então, acho que é uma questão bem importante, assim. E, de novo, vem a questão da consciência. A gente tem a consciência, tô usando o filtro porque, assim, tô arrumando a cor, né, a iluminação da foto e tal, né? Mas outra coisa é a gente mexer na gente ali, né? Sim, porque até se você, às vezes, né, se você não conhece a pessoa, se você encontrar ela, tu não vai reconhecer. Exatamente. Já Tem isso. aconteceu comigo. É? Já aconteceu. Há muitos anos atrás, sempre já conheci uma pessoa de outros lugares, de outro lugar que me seguia, e às vezes eu interagia com ela, porque ela interagia comigo, e a gente fica naquela coisa, acaba a pessoa aparecendo mais vezes pra ti. Ela marcou consultoria. Quando ela chegou, eu abri a porta, eu fiquei 3 segundos assim, Tipo assim, engraçado. de verdade, porque eu achava que o olho dela era super claro, achava que o cabelo era super claro, a pele completamente diferente. E daí eu fiquei assim, há 3 segundos eu demorei pra. Não, é essa pessoa que tu tem que atender, essa é a mesma pessoa. É claro, ela continua usando filtro até hoje. Fez tudo certo, adequou, mas ela não conseguiu largar o filtro. Que coisa. E sabe o que me lembrou isso? Esses encontros que as pessoas se conhecem por aplicativos, né? E tem muitas pessoas que relatam assim, que estavam conversando com e chegaram lá e tiveram que dar a volta e ir embora. Porque não era aquela pessoa. Tu já pensou? Por que Ainda bem isso? que deram a volta, né? Porque assim, eu acho que é pior esse impacto, né? Penso assim, tu causar um impacto negativo é muito pior que se a pessoa né? Fosse o contrário, assim, não tava esperando, não sei, eu acho, e existe muito, né? Muito. E aí? Existe. Acho que é um dilema, assim, né? De fato. Gente, É um dilema porque acho que cria essa confusão, assim, né? De novo, a gente fala demais, a gente fala também de identidade, de personalidade, né? Então, se a gente não consegue, se a gente não tá... O que eu fico pensando, né? Se a gente precisa passar muitos filtros, né? Modificar muito a nossa imagem nas redes sociais, algo não tá bem com a gente mesmo, assim, né? Por que a gente não gosta tanto da gente a ponto de fazer isso nas redes sociais, né? Então, acho que tem algo muito interno acontecendo para que esse externo precise estar de uma outra forma. Por que eu quero maquiar ali, né? Se eu não tô conseguindo ser tão eu mesma, né? Por que eu preciso disso? É necessário um entendimento que a pessoa precisa de ajuda. Nesse momento, ela precisa de ajuda. Ela sozinha, ela não vai conseguir. Por mais que, não, vou deixar para depois. Não, tu não vai conseguir. Tu precisa de ajuda para detectar se realmente, quem sabe, tu muda o cabelo, quem sabe, para ter uma terceira pessoa ali para detectar porque às vezes a pessoa não gosta do cabelo porque na infância aconteceu, ela tem um trauma. Às vezes não gosta, né, do nariz porque tinha apelido na escola. E assim por diante, porque é gordinho, porque é muito magrinho, e assim por diante. Então, muitas vezes é necessário, sim, um apoio, uma ajuda, porque ela sozinha não vai conseguir melhorar isso. Ela tá só adiando um problema. E isso vai refletir em outros problemas, né, Marina? Com certeza, não, com certeza. Porque eu acho que aquela coisa, o buraco é muito mais embaixo, assim, do que só o que tá por fora, né? Então... gurias, e algo que eu venho percebendo, assim, e que, nossa, parece que assim a gente acaba voltando, retrocedendo, né?
Há um tempo atrás, o padrão de beleza de passarelas, de modelos, era aquela magreza absurda, extrema, que a gente ouve relatos hoje que as mulheres vêm e relatam como era, o quanto passavam fome, quanto tomavam remédio, né? transtorno alimentar, absurdo, remédios para emagrecer, questões psicológicas que nunca mais foram, né, resolvidas. E aí parece que teve um entendimento aí por um período da indústria, da moda, da beleza. Vamos abraçar todos os corpos, todo mundo, né? E agora parece que tá voltando aquilo. Verdade. Né? Então a gente observa muito as atrizes. Acho que começa por elas, porque elas acabam sendo referências para os outros, né? Com um excesso de magreza. Que a gente vê que passou do limite, que não é uma pessoa magra, que ela está extremamente magra. Saudável, né? E aí vai gerando no outro aquela vontade também. Chegou a um Pertencimento. ponto de uma loja, eu até tinha separado para trazer, a gente acabou não trazendo, de uma loja que abriu, que a porta da loja, Eu vi. tu viu aquilo lá? Ela selecionou, ela excluiu todo mundo que não passava Na pela porta da loja. Então, era uma loja só para pessoas magras. Só tem roupa para pessoas Eu vi magras. isso. E daí eles criaram uma porta minúscula. Então, se a pessoa não passa pelaquela porta, ela nem não precisa entrar na Não loja, porque pertence. não vai ter roupa para ela. Agora, tu imagina, Olha isso. eu fiquei imaginando eu chegando e não passando. Não, porque eu acho que isso mexe com a pessoa, Mas, né? e tinha Já as filas do lado Já de excluíram na fora. porta, gente. E Porque... fizeram um marketing imenso. E em cima disso. Ai, que absurdo. Então, assim, aonde que vai parar isso? Pra mim é um retrocesso, entendeu? A com gente certeza voltar um numa... retrocesso. Que a gente estava entendendo que, né? Por mais que a indústria por mais que, né, os especialistas da indústria falem, somos inclusivos, é para todos, não. Quando chega na seleção de emprego, porque tu tem mais idade, ou porque tu é Isso muito mesmo. gordinha, ou porque, sei lá, tu tem algum defeito, né, que para a empresa é um defeito, que para a empresa não está dentro das qualidades exigidas ali para aquele cargo, é mentira, não é uma verdade. Isso existe muito ainda, gente. Eu ouvi isso já, né? De falar assim, você contratou aquela pessoa ali, ela tá muito acima do peso. Eu falei assim, tá, mas eu não entendi. Aí a pessoa ia trabalhar sentadinha, né, no computador. Sim. Não, mas ela não vai entregar o mesmo que outra, Já ouvi muitas coisas assim também. sabe? É tudo, isso Quando ainda eu fui existe, não gestora, já ouvi adianta. algumas coisas assim. Isso ainda existe, escondidinho existe, porque Aham, hoje é isso. complicado expor, porque já teve a época que era, né? Falava sem problema nenhum. E aí Mas antigamente também tinha, bem antigamente também tinha. Quando eu era coordenadora na área de estética, que os spas ligavam, spas famosinhos, assim, ligavam pedindo, olha, a gente precisa de uma profissional não fumante, magra, que não tenha filhos, ou seja, já ia excluindo. Aí eu pensava, quem que eu vou mandar? Eu olhava assim, muitas vezes tinha profissionais ótimos, mas que não entravam dentro, não adiantava nem mandar, porque ela já seria recusada. Que coisa. Então, porque pensa um spa que tem um ticket mais alto, que tem um padrão, ele quer o padrão. E isso acontece já desde sempre. e aí já quer passar aquela imagem né, que quem tá indo no spa é aquele padrão, e aí não quer colocar profissional que não esteja dentro daquele padrão. Quer vender isso. E aí a gente vê o quanto isso é um fenômeno social também, né? O quanto a gente é influenciado, a gente influencia outras pessoas também. Né? Então, Por isso que eu gosto de ver aquelas pessoas, eu digo em rede social, porque a gente acaba se espelhando muito ali, né? E isso influencia. Que mostra o corpo real, que falam a realidade, porque às vezes quando você não tá num dia muito bom, porque por mais que a gente seja madura, tem essa cabeça, tem o dia que a gente diz, mas por que eu não sou assim? Por que eu não sou assim? Aí você vai lá e vê alguém real colocando, e você diz, nossa, olha ali, a realidade é aquela ali, aquilo ali eu já consigo comigo, me faz bem, porque eu digo, a realidade é essa, né? A gente não precisa estar acreditando em coisas que não existem. Mas eu até acho que isso que tu falou, eu acho que até conecta mais com quem tá do lado, porque mexe com a gente que tá ali em casa, né? Olhando ali a rede social, e aí te conecta, né? E faz tu refletir o teu papel dentro de toda uma sociedade. Não só dentro de casa, né? Não só o teu eu, né, interno, mas isso é muito legal. É muito mais legal do que tu olhar uma vida perfeita,
conecta muito mais. Sem dúvida, porque até como disse a Marina, o perfeito Não existe, né? E a gente- Parece óbvio, né? Pra falar É, também, né? parece, mas a gente mesmo, às vezes, né, se deixa levar pelo negócio ali. Exato. De vez em quando acontece. Ah. Depois eu penso, isso aqui não existe. Exatamente. E às vezes, mas também tem a parte que eu vejo, assim, da mudança de imagem positiva, assim, né? Porque eu até comentei contigo, né, Deia? Outro dia eu vi aquela atriz, como é que é o nome dela? Carla Dias. Não seríamos trazer Que ela mudou isso. agora o cabelo, né? Uhum. Ela escureceu, fez um corte, sim. E ela mudou totalmente. Fina. Só que ela ficou finíssima. É. Linda. Ela Não, tirou e aquele jeitinho Ela de menina. mudou, realmente. Amadureceu, né? Exatamente, ela tirou aquele jeitinho. E a cor natural do Isso. cabelo dela. E eu achei fantástico. Não, ela voltou ficou à cor natural. maravilhosa, porque ela sempre foi linda, mas eu digo assim, ela tinha um jeitinho de menina, né, com o cabelinho mais claro, mais comprido, e aí ela cortou, escureceu, sério, quando eu vi, eu disse, meu Deus, que mulherão, ficou É, ficou lindíssima, mulherão. ficou fina, ficou, sabe, Ah, mudou vamos totalmente. até colocar umas imagens dela aí Ela ficou pra maravilhosa. gente É, mostrar o que exato, a eu gente tá achei que falando. E ali mudou, ela- assim, de ela- uma forma tão positiva. Ela não mudou pra ser uma outra pessoa longe do que ela é naturalmente linda, né? Ela mudou pra ela E mesma. porque mudanças são bem-vindas, né? Uhum. Determinada fase da vida, a Isso. gente quer mudar, ok, que bom. Acho que ótimo. tem a ver com Exato, eu renovação. acho que tem várias formas, né? É. Não tô dizendo que é o caso dela, mas vamos dizer assim, às vezes a pessoa tem uma imagem mais novinha, quer passar uma imagem de mais mulher, né? Mas tem como mudar, né? Um corte de cabelo, uma cor, Um óculos. um óculos, né? Uma maneira de se vestir, tudo isso influencia de forma positiva Sim. quando a gente sabe o que quer passar, né? Duas coisas que mudam muito. 3 coisas eu vou falar. O cabelo, óbvio, né? O óculos e a cor do batom. Muda completamente. Um batom mais clarinho, né? Já tem Aham. aquela... Vamos pegar aqui, a Silva tá com batom que tem brilho, que dá pra ver o lábio dela, né? A beleza natural, a cor também tá em harmonia com o blush, com a sombra dela. Então ela passa aquela imagem suave, mas ao mesmo tempo a roupa é poderosa, as unhas poderosas, acessórios poderosos, mas o cabelo dela traz sofisticação, mas também traz essa coisa que dá vontade de ser amiga da Sil. Olha a leitura dela, né? Ela vai olhando. Adorei, adorei. Não porque ela falou coisas positivas, mas porque, olha só, ela olhou pra pessoa e ela fez toda uma leitura, em geral, né? Cabelo, maquiagem. 3 segundos, Sil. 3 segundos. Interessante, ó. Quem está precisando, depois ela vai deixar ali o arroba Isso, dela. Porque, isso olha, aí. gente, isso é muito Isso bom. aí, vou dizer, meninas, que estamos assim, chegando ao final. Já? Chegamos ao final. Que rápido. Que rápido! Uhum. E é tão bom falar sobre isso, né? Pensar assim que a gente pode levar uma reflexão, de repente quem tá nos escutando, nos vendo aí, se identificar com alguma coisa e pensar, né? Cai a Nada é ficha. perfeito. Exato. A gente pode melhorar a nossa imagem, sim. A gente pode usar ela a nosso favor. A gente não precisa ser dependente, né, de vaidade ao extremo para ser feliz. Enfim, eu acho que tantas coisas a gente falou aqui. Ai, com certeza, André. Eu penso da mesma forma. Eu acho que tudo que a gente puder usar de maneira positiva, né, que a gente puder alterar de maneira positiva, ok. Mas não tem problema nenhum se aquele dia tu quer sair na rua sem maquiagem. Claro. Eu acho que tu tem que acordar, liberdade. exato, essa liberdade de se sentir bem Exatamente. sem todos esses adereços, sabe? Porque em algum momento vai ser importante isso. E quando a gente se sente bem com a gente mesmo, não importa como o outro tá. Não importa o que o outro vai dizer. Se eu tô segura de como eu tô me sentindo, né? Isso é suficiente. Então eu não vou, né? Se alguém, né, for comentar de alguma coisa de mim, eu gosto assim, né? Ou não vou também me deixar influenciar tanto pelos outros, porque eu vou estar bem com a minha imagem, né? Então acho que tem um muito pouco bom disso, isso. assim, né? Muito bom. Nossa, E isso é super importante. E o contrário também Também. acontece. Quando a pessoa tá muito mal, qualquer observação que o outro faça, Já que acaba. não é positiva, a pessoa cai no fundo do poço, né? É. Então, quão importante é o autoconhecimento, a aceitação e estar bem de cabeça, né? Com quem Exato. sou eu. Exatamente. Que é a pergunta mais importante da imagem é quem sou eu. É como a primeira pergunta que E eu às vezes faço é mais difícil como também, a pessoa se vê. responder. as pessoas perguntam, como assim? Como assim? Como eu me vejo?
Quem é tu? Ai, eu acho horrível e difícil responder. Parar de pensar, falar sobre a gente vai mim. porque a gente faz pro nosso trabalho, né? Mas a gente tem Isso. dificuldade de dizer quem a gente é mesmo, né? Eu acho que é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. E é a mais importante. Exatamente, porque é como ela falou, geralmente pergunto, já começa a falar da tua profissão, né? Ah, eu sou isso, mas tu falou só o que você faz. Exato. Isso. Não quem é você. E às vezes quando pergunto, realmente a gente fica tentando pensar na resposta. A gente não tem essa resposta pronta. É isso Como que a mesmo. gente não se conhece? Olha, outro podcast. Vários. Assunto para outro podcast. Ai, meninas, que bom ter recebido vocês aqui, profissionais incríveis aí nas suas áreas. Então, muito obrigada por terem dedicado tempo aqui com a gente, né? Muito Foi um obrigada por prazer. terem contribuído tanto com esse assunto, que é tão importante, né? Isso aí, a gente agradece. Muito obrigada. Agradeço também. Agradeço muito o convite. Desejo sucesso para vocês, mais e mais. Com podcast, com programa. E brilhem mais ainda, né? Nós Sejam vocês. todas. Sejam mais vocês. também. Muito bom. Vamos ser autênticas. Que eu Isso acho que é aí. isso que hoje em dia tá faltando. Exato. A autenticidade das pessoas. Falou tudo, gostei. Fala dos nossos patrocinadores. Patrocinadores, iniciais do programa. bora. LWT Ast, há mais de 3 anos no mercado, presta diversos serviços, desde padronização para clientes até reorganização financeira. B8B Bank, o banco digital do seu jeito, que visa ser ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxerga o mundo com sofisticação. Vai lá no Instagram, glasses.silmoreira, e escolhe o seu modelinho de óculos para ajudar aí na sua imagem. Eu já escolhi o meu. Adorei. Ai, maravilhosa. Então também. Arrasaram. E aí, né, André? Estamos aqui todas as quintas, às 20 horas. Já aproveita, compartilha esse programa. Tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar de ver esse conteúdo. Já nos segue no YouTube também, se inscreve, aliás, né? Nos segue no Instagram, se inscreve no YouTube. Aciona aquele sininho ali para cada vez que entrar episódio novo você ficar por dentro. Com certeza. E isso. até a próxima quinta. Beijos, até.